Se arrepender de ter filhos. Esse vídeo vai abordar esse assunto que é tão importante para as mães e para quem pensa em ter ou não ter filhos. E eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, como eu percebi esse sentimento presente, o que eu fiz para lidar com isso e o que eu vivi na pele e que eu quero compartilhar com vocês. Eu vi um podcast de um especialista em estudos sobre arrependimentos e ele falava que o arrependimento ele sempre tem algo para ensinar para a pessoa. É algo que você fez e que você sente que é sua culpa, sua responsabilidade, e que todo mundo tem arrependimentos. E isso não te faz bom ou mal, isso te faz humano. Então, quando a gente olha para trás, o arrependimento é algo que a gente fez, que a gente não gostaria de ter feito, ou que a gente não fez, deveria ter feito. É algo que a gente pode aprender sobre isso, né? E nos faz humano. Teve momentos na minha vida com os filhos em que eu pensei que eu realmente não devia ter tido filhos. Que eu pensava, onde eu fui amarrar meu jegue? Eu chorava horrores, eu estava exausta, eu não conseguia mais viver, era um sentimento de que eu estava vazia por dentro, de que eu estava assim, uma zumbi, que eu estava morrendo por dentro, que já não existia mais um ser humano ali dentro. Esse era o sentimento. E então, eu pensava, eu não devia ter tido filhos. Eu me arrependo de ter tido meus filhos. Eu pudesse voltar, eu não tinha meus filhos. E é exatamente porque eu pensava isso, isso me consumia mais ainda. Porque no mesmo instante em que eu pensava isso, eu me sentia mal por estar pensando isso. Por estar sentindo isso, mais do que pensar, eu estava sentindo isso, um arrependimento de que eu não devia ter tido filhos. Só que ao mesmo tempo em que eu sentia isso, em que eu pensava isso, me dava uma dor tão grande, me doía o meu coração ao mesmo tempo que eu pensava isso. Porque assim, eu desejei muito os meus filhos. E aí as coisas foram indo, até que os meus filhos começaram a dormir a noite inteira. Eu comecei a ter um pouco mais de fôlego, eu comecei a viver um pouco mais. E isso também impacta a questão da idade, porque quando você perde uma noite de sono aos 30 é uma coisa, quando você perde uma noite de sono aos 40 é outra totalmente diferente, gente. Totalmente diferente. Independente de qual seja o motivo que você perdeu a noite de sono. Nos momentos em que eu sentia isso, eu logo em seguida, eu me arrependia de ter me arrependido. Porque eu sabia que eu queria os meus filhos, só que eu estava muito exausta. Eu não estava aguentando. Era como eu falei, um sentimento realmente de que eu já não estava mais ali, de que eu estava morrendo por dentro, de tão cansada. E esse sentimento, ele perdurou, porque antes ele vinha e passava, e aí teve um período em que ele perdurou, ele passou-se meses ali, e eu ia realmente como um ser que ia definhando por dentro. E então, eu lembro, né, de sentir isso, falar com meu marido. Meu marido falou, nunca fale isso na frente das crianças. Eu não falava. Mas eu sentia que, mas eu sinto isso, eu não quero sentir, mas eu sinto isso. E então, eu lembro até que na época eu fazia terapia, mas eu não estava batendo bem com a terapeuta, até troquei, parei de fazer. Hoje eu percebo por que eu senti aquilo, como eu lidei com isso, né, foi muito difícil. Mas eu entendo que hoje eu percebo que eu me arrependi de me arrepender. Profundamente. E eu sei o porquê que isso aconteceu, e eu quero compartilhar isso com você, que talvez você passe pelo mesmo que eu passei, talvez você esteja sentindo até uma mãe ruim, e aí como diz lá o especialista, não é ser mal ou ruim, é ser humano. E como eu já falei, acho que em um outro vídeo, a gente esquece que a gente é um ser humano, a gente esquece que a gente é uma pessoa com limitações, com qualidades, mas que também temos recursos escassos de força, de energia, de disposição. E por isso que eu digo que aos 40 anos isso é mais difícil, porque a gente tem que deixar a nossa vida, o ritmo da nossa vida ser ditado por uma criança. E nós não temos disposição muitas vezes para seguir isso. Que hoje, quando eu olho para trás, você perguntar, você teria seus filhos de novo? Eu diria, com certeza. De preferência aos 28, 30 anos. Por que muitas vezes a gente pensa assim, onde eu fui amarrar meu jegue? Por que eu quero sumir? Eu queria ir embora, ou então não aguento mais isso, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter tido filhos, porque muitas vezes a gente pensa isso. E por essa minha experiência de 2 anos aí com meus filhos, eu posso dizer que pelo menos para mim foi assim. Esse sentimento ele vem, esse sentimento ele surge
quando nós estamos para além do nosso limite, de cansaço, de exaustão, e a gente continua fazendo, a gente continua seguindo, e aí vem esse sentimento, e esse sentimento não é por causa dos nossos filhos, mas é por causa de todas as outras coisas que a gente precisa fazer e resolver ao mesmo tempo em que temos que cuidar dos nossos filhos, que é, no meu caso, a minha prioridade. Então, assim, quando nós pensamos nisso, quando eu penso nisso, nesse arrependimento de por que a gente se arrepende de ter filhos, a gente não se arrepende de ter filhos. A gente está tão cansada, tão exausta, tão sobrecarregada, em que, com as outras demandas da casa, de cozinhar, de limpar, lavar, passar, de cuidar de casa, de todas essas coisas, e ainda assim ter que cuidar de uma criança que demanda muito. Então, o cansaço vem não por causa dos nossos filhos, mas por causa da sobrecarga que está atrelada a tudo isso. Se fosse só cuidar dos filhos, talvez seria muito mais fácil. Como eu falei, eu não tenho rede de apoio aqui, eu não tive, sempre sou eu e meu esposo cuidando das 2 crianças. Então, assim, foram momentos muito difíceis que nós conseguimos vencer, e hoje, quando vem esse sentimento: "Ai, meu Deus, onde eu fui amarrar meu jegue?", eu sei que eu estou para além das minhas possibilidades. E hoje eu já tento perceber, já vejo dentro da minha realidade, eu e meu esposo, que eu consigo falar: "Você consegue dar comida para minhas crianças, para eu poder descansar uns minutos? Você faz alguma coisa assim?", ou ele já cuida das crianças à noite, se precisar é uma criança só que acorda, então ele já atende. A gente tenta negociar dessa forma, ver o que ele consegue fazer para poder me aliviar, principalmente nesses dias em que vem realmente essa exaustão, esse sentimento que fala: "Caraca, eu não estou dando conta". Eu me arrependo de ter me arrependido de ter meus filhos, porque eles são as coisas mais preciosas que eu tenho nessa vida. Porque os meus filhos são a coisa que eu mais desejei nessa vida, e é o que eu sou mais grata a Deus por ter. Os meus filhos, dele ter confiado a mim essa responsabilidade de cuidar, de educar, para que eles possam se desenvolver e se tornar adultos independentes. Então, para mim, não há nada mais precioso do que os meus filhos. E eu faria tudo de novo para ter os meus filhos aos 28, 30 anos. E hoje eu quero realmente ter essa missão de compartilhar isso com você, que esse sentimento não te faz bom nem ruim, te faz humano. Que isso pode te ensinar alguma coisa, te ensinar sobre você mesmo, te ensinar sobre seus limites, te ensinar a olhar para você, para suas necessidades, para perceber que você ainda é um ser humano. Além de ser mãe, você é um ser humano com limitações, com dificuldades, que precisa também de descanso. Então, quer dizer assim, a gente pode ignorar esse sentimento, a gente pode ignorar esse sentimento, ou a gente pode reconhecer, validar e dizer: ok, o que eu posso fazer para mudar essa situação? E aí a gente então escolhe aprender com essa situação e melhorar. Lógico que a gente tem que olhar a realidade de cada um, e aí eu digo, né, só porque algo não é a sua realidade não quer dizer que não seja real. Ele é real, pode não ser a sua realidade. Então é você olhar para a sua realidade e perceber: "Tá, ok, a minha realidade é essa, o que eu vou fazer com isso?". E é aprender, evoluir, buscar realmente entender isso. Eu percebi para mim que, no meu caso, esse sentimento vem quando realmente eu tô para além do que eu tô dando conta. Porque a gente faz além, a gente faz além do que a gente dá conta. Eu faço. Você pode falar: "Ah, não, não tô dando conta". Você tá fazendo além do que você dá conta. Só que a gente olha para tudo que a gente precisa fazer, a gente fala: "Não é suficiente", mas é além do que a gente dá conta. E é realmente olhar com compaixão pra gente, olhar com carinho, perceber o que a gente pode fazer para aliviar a nossa. Lembro que no meio da madrugada, em alguns momentos eu já estressada, a criança chorando, meu esposo já estava com uma criança e eu com a outra, e eu já não aguentava mais, a criança não dormia, aquele estresse. Eu coloquei a criança no berço, deixei a criança chorando, meu marido olhou assim, eu saí do quarto, fui para a cozinha, tomei um copo de água, olhei pela janela da cozinha, as luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa. Não, mentira. Mas as luzes da cidade acesa, eu olhando para aquela calmaria da rua, que não tinha ninguém passando na rua, enquanto eu tomava minha água, respirava fundo. E voltei para o quarto, peguei meu filho, que se acalmou e voltou e dormiu. Fazer isso, por mais que você fale: "É muito pouco", realmente para mim era muito pouco, eu queria dormir, era muito pouco, mas era como eu conseguia lidar com aquela situação naquele momento.
Me conte como você tem feito, o que você faz, se esse sentimento apareceu para você, se aparece para você, como você lida com isso. Compartilhe aqui nos comentários para que a gente possa trocar essas figurinhas e quem sabe aí tá trazendo um pouco mais sobre esse assunto.